bem, que bom tê-los aqui nesse início de tarde, é um horário que eu sei que é difícil para algumas pessoas. Obrigada, Rita. Mas depois vai ficar gravada, certo? Ali no meu feed por alguns dias. E vocês também, que não podem estar aqui, têm a oportunidade de assistir. Lembrando que tem lives aí da semana toda, tá, gente? A gente foi falando cada dia de um assunto diferente. Ontem nós falamos sobre a ausência paterna. Na quarta a gente falou sobre a nossa criança interior e o quanto ela faz birra de vez em quando. Tá? Enfim, são vários temas aí pra vocês, ok? E hoje nós vamos falar sobre agressividade infantil. E os desenhos, o que é que a gente consegue ver nos desenhos em relação a essa agressividade? Tem algo que eu consigo ver? Tem algo que eu não consigo ver pelos desenhos? É possível saber se tem um momento de agressividade que meu filho está passando, ou até mesmo eu, adulto, estou passando? Se eu tenho uma agressividade contida, mas não mostro para os outros, ou se o meu perfil é um perfil agressivo. Então vamos lá, porque tem umas diferenças, tá? Então, primeiramente, quero começar já te convidando, terça-feira, dia 18, começa a nossa turma do curso Análise de Desenhos, que está imperdível, que é um curso lindo, maravilhoso, top das galáxias, que eu sou apaixonado. Enfim, esse é um curso que eu sou realmente apaixonada, eu gosto muito dele, porque ele é uma delícia, a gente se conecta muito, assim, pra vocês terem uma ideia, no curso de Análise de Desenho, quem faz o curso são os alunos, porque a gente analisa os nossos próprios desenhos. Claro que eu mostro algumas outras coisas também, né, de outros desenhos, enfim, mas a gente consegue entrar em contato com a nossa história. Então até os alunos sempre falam no final do curso assim, nossa, eu aprendi mais até... foi quase que um grupo terapêutico do que só propriamente o desenho. É muito legal. Então venha fazer parte aí você também deste curso que começa nessa próxima terça-feira, até para saber o que é que os seus desenhos dizem das suas emoções, o que é que o desenho da sua família diz muitas vezes. E aí é bem interessante, tá? Tem inscrição no link da bio e também podem me chamar em inbox. Muito bem. Sobre agressividade infantil, então eu quero contar uma história aqui para vocês sobre esse tema. Quando eu terminei a faculdade, antes até de entrar na faculdade, eu trabalhava, então desde os meus 12 anos aí, eu queria ganhar o meu dinheiro e comprar as minhas coisas, enfim, e eu queria trabalhar com crianças. Eu sabia que eu gostava de crianças, que eu queria trabalhar com crianças, e eu fui ajudar na pré-escola do colégio que eu estudava, que foi o Colégio Alfa aqui de Cascavel. E eles loucamente me aceitaram como auxiliar lá das professoras, e por lá eu fiquei por 3 anos e pouco, e fiquei auxiliando, então, as professoras com as crianças. Nesse processo de auxiliar as professoras, eu me identificava muito com os pentelhos. Sei lá, talvez a gente tinha uma proximidade, um tete-a-tete igual, talvez, né? Apesar de eu não ter sido aquela aluna que mordia e batia em todo mundo, mas eu adorava os alunos pentelhos. Na verdade, eu achava até aqueles alunos que eram tão obedientes, fofitos. Os fofoqueiros, então, eles me irritavam um pouco, assim, não eram os meus preferidos, né? Mas eu gostava mesmo era dos bagunceiros. Eu falava assim, não, mas esse menino... E aí, assim, às vezes eu via algumas professoras, claro, gente, porque é uma ilusão, a gente achar que professores amam os seus aluninhos de forma tudo igual. Isso é mentira, porque professores são humanos e os alunos também, então são pessoas diferentes. Eu trabalho bastante em eventos e palestras com professores. E é uma coisa que eu sempre falo, se tem algum aluno que tá te incomodando muito, ele tá dizendo mais de você do que dele, né? Tem algo teu aí que tá dando choque na sua história, né? Então, assim, eu, Daisy, me irrito profundamente com um aluno fofoqueiro. O que tem meu aqui, tá? Então, por que tá me incomodando? Então, a gente tem que olhar pra gente, muitas vezes. E o aluno pentelho é aquele que, às vezes, tira o professor do sério, né? Aquele que provoca, aquele que enfrenta, aquele que bate nos amiguinhos, aquele que não tem controle das suas emoções, da sua força, muitas vezes. Então eu sempre me identifiquei lá, já pré-adolescente, quando eu ajudava na pré-escola, eu me identificava muito com eles. E é claro que esses penteiros, eles sempre ficavam sem recreio, às vezes, ficavam sem o parque, ou eles iam depois, e aí era auxiliar que ficava junto, né? Então eu adorava ficar junto com eles. Enfim,
Quando eu fui fazer a faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com crianças. Depois eu fui fazer o meu mestrado, e o mestrado, o meu grande objetivo de fazer mestrado era porque eu queria dar aula. Eu queria dar aula em centros universitários para ensinar o que eu sabia, e para isso eu precisava fazer o mestrado. Por fim, passei, sei lá como, mas passei e fui fazer. Fiz o meu mestrado em Psicologia da Educação na PUC de São Paulo. Foi um período difícil, porque eu ia e voltava toda semana para São Paulo de ônibus. Mas valeu por toda a experiência, valeu pela experiência de estar numa cidade grande, de me sentir perdida, de ter que me achar, conversar com as pessoas, me identificar, enfim, e o próprio estudo mesmo. E ao fazer o estudo, meu mestrado foi em Psicologia da Educação, tem aquela coisa do funil, né? O que é que você vai escrever? Sobre o que é que você vai escrever? Eu falei assim, cara, o que eu vou escrever? E aí eu decidi que eu ia escrever sobre crianças agressivas. Crianças pentelhas, eu quero estudá-las, eu quero entender o que é que tem por trás de uma criança que bate, que empurra, que belisca, que morde, né? O que tem por trás dessas crianças. E aí foi que eu comecei os meus estudos nas crianças agressivas. Gente, o tal do mestrado ele foi tão difícil na época, escrever foi algo muito difícil, que eu fiquei quase 10 anos depois que eu terminei. Hoje fazem 16, 17 anos que eu terminei o mestrado, e quando eu terminei eu falei assim, não quero mais ver isso aqui na minha frente, não quero mais olhar para isso aqui, mas né, não adianta, a gente não fica muito longe, e hoje sim, eu faço questão de estar de vir e mexe pegando e falando assim, eu podia ter feito esse trabalho diferente, podia ter feito de outro jeito, enfim, mas o que eu observei, né? Então, ao estudar o comportamento agressivo de uma criança, o que a gente percebe? O que é da criança, o que é da genética e o que é do ambiente que essa criança está. Então, se você tem criança em casa e a sua criança tem, sei lá, batido muito na escola, você já foi chamada na escola, teve algum problema, alguma coisa, identificar. O meu filho ou eu me considero uma pessoa agressiva. Eu sou agressiva porque eu não sei o que eu faço com a minha raiva. Eu sou uma pessoa agressiva porque o meu jeito de chegar nas pessoas, de dar mão, de falar alto, já é um movimento agressivo, entende? Que não tem a ver com bater em alguém, mas de me posicionar. É diferente de uma pessoa que tá aqui, que chega mais manso, né? Que tem um jeitinho mais leigo. Não, eu tenho um jeitão agressivo, então aqui nós estamos falando de uma personalidade mais agressiva. Ou é somente quando eu saio da linha, ou quando alguém me enfrenta, quando algo que eu faço me frustra. Então, como é isso, tá? Então, a gente tem que observar primeiro qual é o padrão de agressividade. Ele é esporádico, ele é frequente, ele é diante de uma frustração, diante de uma ociosidade, ou eu fico agressiva quando eu estou ansioso. O ansioso tem a ver com algo que vai acontecer, e é aí que eu fico irritado, agressivo, fico xingando todo mundo, bato tudo em coisas. A minha agressividade, ela é uma agressividade contida. Ai, gente, só um pouquinho. Ao vivo, ai que beleza, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala dessa agressividade, então primeiro a gente tentar prestar atenção no comportamento da pessoa. Como é que é esse processo agressivo? Bom, diante disso, ao trabalhar lá com as crianças, ao estudar um pouco, o que a gente percebe? O ser humano, de um modo geral, ele tem dentro da sua etologia, nós temos aí na nossa característica de espécie humana, uma agressividade inata. A gente não precisa aprender, certo? Se eu aprendo, eu potencializo aquilo que já existe. Então, se eu tenho numa família modelos de agressividade, eu potencializo aquilo que tá ali dentro. Então, todos nós somos agressivos, Daisy, todos nós. Ai, não, Daisy, nossa, eu sou uma pessoa mais lady do mundo, eu falo baixinho, eu não brigo com ninguém, eu não converso com ninguém. Beleza. Agora, se vier alguém, por exemplo, sei lá, e catar o seu filho com força, e tentar levar o seu filho de você, você vai usar de toda a força que tá aí dentro, guardadinha, e você vai, sei lá, encher de porrada a cara da pessoa, você vai fazer de tudo para pegar a sua cria de volta. Isso é físico, isso é da nossa espécie. Então, todos nós temos características agressivas. Todos.
Aí vem a sociedade e vai dizendo assim, é feio isso, é feio aquilo, não pode bater, não pode brigar, não pode espancar, não pode quebrar as coisas. Então a gente vai engolindo, né? E nos controlando em relação a esse perfil agressivo. Tudo bem? Algumas pessoas engolem menos e agridem mais agressividade que já está ali dentro. Algumas pessoas têm um modelo super agressivo e eu imito porque eu vejo o outro fazendo, ok? Então, sim, é verdade. Quanto mais você bater na criança, quanto mais você bater na mesa, quanto mais você quebrar coisa na sua casa, na frente dos seus filhos, quanto mais você brigar com alguém, mais essa criança observa, mas essa criança entende que esse é o jeito de se defender, esse é o jeito de fazer quando eu tô irritado, esse é o jeito de ter ações. E é assim que eu vou me comportar. Então, sim, temos uma questão genética de agressividade e sim, os padrões sociais em que eu vivo, eles podem também potencializar isto. Tudo bem? Deise, por que é comum as crianças, quando entram na escola, lá nos seus 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, 3 aninhos, morderem os amigos? E a queixa de mordida não é uma coisa tão comum em crianças maiores. A gente quase não tem problema nas escolas de crianças com 7, 8, 9 anos mordendo os colegas. Mas a gente tem essa queixa bem comum de crianças com 2 aninhos, 1 aninho e meio, 3 aninhos que mordem os amiguinhos. Ora, porque a mordida é algo como defesa, que eu demoro um tempo para entender que, vai doer no amiguinho, não pode ser ruim para o outro, então você tem que se controlar. Mas convenhamos, né, gente? Dar umas mordidas quando você tá com raiva, assim, tipo, nossa, é muito bom, né? Então, a criança que não tem essa noção de pudores ainda do que é permitido e o que não é permitido, ela morde mesmo. Por isso que elas pequenininhas, elas fazem isso. O que a gente faz, Deise? A gente ensina pra ela que a mordida dói, que a nossa pele, ela tem sentimentos, que ela sente dor, que veja bem, se você beliscar a pele vai doer, então a mordida é como se fosse isso, o nosso dentinho. Então, você vai explicando para essa criança com muita calma, por que ela fez isso, porque ela é do mal, calma, gente, porque ela é só criança e talvez ela quis se defender, tá? De algo que aconteceu com ela. Sei lá, alguém veio, eu tô aqui brincando com o meu boneco, alguém veio e arrancou. E aí eu vou na pessoa, eu vou nela e já mordo ela. É uma defesa para muitas crianças pequenas que ainda não aprenderam outras formas de defesa. Simples assim. Muito bem. Aí, então a gente vai aprendendo o que pode e o que não pode. Só que aquilo, algumas pessoas têm mais dificuldade, tá? Tem mais dificuldade de se controlar, mais dificuldade de engolir coisas, de se manter para algumas coisas e por isso acaba tendo alguns comportamentos assim. Então a gente deve controlar mais, a gente deve tentar se posicionar diferente, a gente deve fazer tudo isso. Ensinando. Bom, tem modelos agressivos, desde na casa, a criança tende a reproduzir. Os animais são agressivos? Sim. Quando eles estão na sua defesa própria, quando eles estão num processo de caça, eles fazem comportamentos agressivos para a sobrevivência. Se nós somos animais, nós também podemos ter esses comportamentos agressivos, tá? Qual é o problema aqui que a gente fala hoje na nossa sociedade em relação à agressividade? Uma coisa é uma criança de 2 anos que está entrando num processo de socialização, que entende que morder, dar um soco, empurrar é uma defesa daquilo que ela ainda não aprendeu outras estratégias. Ok, aí cabe a nós ensinar. A outra coisa é uma marmanjo de 30, 40, 50 anos, se alguém me fura um sinal, eu não sei o que fazer com esta raiva e eu vou lá e mato o cara. Eu não sei o que fazer com essa raiva, eu vou lá e jogo meu carro em cima do cara. Ontem até eu vi um vídeo de um rapaz jogando carro em cima de um outro cara. Eu falei assim, cara, que mundo é esse, meu Deus? Cadê a tolerância das pessoas? Cadê a tolerância das pessoas? As pessoas estão cada vez mais intolerantes, infelizmente, porque o nível de frustração está cada vez menor e a frustração faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. Aliás, falando sobre isto, na nossa live de segunda-feira, nós vamos falar sobre frustração, limites e birra. Então não perde, tá bom? Domingo também, gente, a gente tem live 21 e 21 no domingo, 21 e 20, 19 e 19 na segunda. São lives que a gente vai falar de assuntos bem importantes também, tá bom? Enfim,
Então, a agressividade faz parte da nossa existência. Precisamos aprender a controlá-la. Precisamos aprender a se conectar com o nosso eu. E aí, qual é o gatilho da raiva? Qual é o seu gatilho da raiva? Qual é o seu gatilho da calma? Porque o gatilho da raiva, às vezes a gente até consegue adivinhar. Ai, nossa, eu fico louca da vida quando alguém diz que eu tô errada. Eu fico louca da vida quando alguém tá lerdo na minha frente. Eu fico louca da vida quando alguém fica me imitando. Eu fico louca. Então, o que é que faz você sair das estribeiras? O que é que faz? Então, até pra gente ensinar pra uma criança, eu preciso saber qual é o meu gatilho da raiva. Você sabe qual é o seu gatilho da raiva? Porque é a raiva que faz a gente agredir o outro. Eu sei o meu gatilho da raiva, eu sei o que é que me faz sair do eixo, o que me faz perder o equilíbrio, perder a noção. Deise, eu não sei. Então pense em uma coisa, tá? Quem aqui tem filhos, talvez é bem fácil de saber o que é que seu filho te tira do sério. Quando ele te enfrenta, quando ele diz que você tá errado. O que é que seu parceiro aí, quem é casado, tem namorado, enfim, o que é que você fica com raiva? Ai não, Deise, a gente é um mar de rosa, a gente nunca tem raiva um do outro. Hello, né? Sei lá que planeta que você vive, né? Fora você que tá nesse planeta que não existe, as pessoas normais se irritam com os parceiros. Por quê? Porque viemos de histórias diferentes, culturas diferentes, então às vezes o outro faz coisa que te sai do eixo. Para eu entender sobre agressividade, eu preciso entender sobre raiva. Raiva é uma emoção que faz parte da nossa vida, que vem e vai, né? Então a gente tem raiva, a raiva vai embora. A gente tem raiva, a raiva vai embora. Então isso acontece. E o que é que eu faço com essa raiva? Então a grande questão é, eu preciso saber qual é o gatilho que me deixa irritado, o que me deixa pé da vida, o que me irrita loucamente. E normalmente, aí eu vou fazer outra pergunta para você que tá aqui me ouvindo. O que é que você faz quando esse gatilho da raiva aciona? Você chora, você fica quieta, você fica rangendo o dente assim, tá tudo certo. Você precisa riscar alguma coisa, você precisa bater, precisa quebrar algo. O que é que você faz quando a sua raiva é acionada? Tá? Então a gente precisa ter noção, até para eu conseguir pontuar para minha criança, olha, isso que você tá sentindo é raiva. Raiva passa, então vai, fala o que você tá sentindo, põe pra fora o que você tá sentindo, né? Porque assim, gente, feia ou bonita, falando sozinha, né? A gente fica rateando sozinha, que raiva, mas ainda falando sozinha, é melhor do que sair falando com os outros ou xingando, né, gente? Porque tem muita gente que é isso, que sai brigando com todo mundo porque tá com raiva. Como se os outros tivessem algum problema com isso. Né? Às vezes o outro não tem nada a ver com isso e você sai. A maioria dos gatilhos que a gente vê, por exemplo, de problemas de brigas no trânsito, não foi só por conta daquilo que a pessoa pirou o cabeção. Às vezes ela vem num gatilho de coisas e aí aquilo foi o estopim, né? Mas veja, o quanto a gente precisa se controlar, o quanto tem pessoas aí que acabam com a sua vida e a vida do outro por um momento de raiva, por literalmente, com perdão da palavra, uma cagada que você fala e fala assim, nossa, cara, eu não devia ter feito isso, eu devia ter me controlado. Mas a emoção, ela vem e nos destrói aqui e aciona o que a gente tem de mais primitivo, que é a nossa agressividade. Bom, então saber qual é o gatilho que me tira do sério, o que é que me irrita loucamente no que o outro faz, o que é que tem meu aí e o que é que tem do outro, tá? A gente precisa saber o que é isso, o que é do outro, o que é meu, né, nessa relação. Então, identificar de onde são essas coisas todas é algo que é importante. E ensinando para os nossos filhos também. Deise, a gente consegue ver no papel, gente, olha só, o que é o papel? O papel, pode ser um papel, pode ser uma cartolina, pode ser várias coisas. A gente às vezes já consegue identificar, às vezes, uma agressividade pela forma até que a pessoa pega o papel. Assim, pessoas mais ogras que a gente diz, né? O jeito que eu pego, o jeito que eu pego a caneta, o jeito que eu já vou escrevendo. Tudo isso já me mostra o quanto essa pessoa tá carregada, às vezes, de defesa. Pessoas agressivas, normalmente, então, de novo, pra quem tá chegando agora, a gente tem rompantes de agressividade. Todo mundo é agressivo, mas a agressividade tá lá dentro, quietinha.
Algumas pessoas têm rompante de agressividade diante de uma situação de frustração, uma situação pontual, e algumas pessoas são agressivas no seu dia a dia, na forma de falar, falam grosseiro, chegam chegando, blá. No papel não vai ser muito diferente. Uma pessoa que ela é delicada, isso aparece no papel, nos traços, na letra. Gente, como é a sua letra? Vai, agora eu quero que você tente olhar aí pra sua letra. Quem aqui lembra quando foi a última vez que escreveu, né? Porque faz tanto tempo que a gente não escreve. Como é a sua letra? A sua letra é quadradinha? A sua letra é grande? A sua letra é pequenininha? A sua letra é mais tombada pra esquerda ou mais tombada pra direita? Vocês conseguem, assim, olhando rápido, pensando na sua letra? Geralmente, se você olha um caderno cheio de coisa que você escreveu, ela ai, Deus, é um garrancho. Não, esquece bonito ou feio. Não é isso que a gente vê. A gente vê a forma com que ela é colocada. E se vocês prestarem atenção, a sua letra também muda conforme as suas emoções. Existe um estudo que se chama grafologia. É muito legal, né? Eu já fiz alguns cursos de grafologia, assim, é encantador a gente aprender a olhar pra letra e falar assim, nossa, hoje essa daí tá romântica, nossa, essa daí hoje tá pé da vida. Então, a nossa letra também mostra um pouco das nossas emoções, porque as nossas emoções, elas estão... Eu posso estar... Ai, Deise, mas eu aprendi que eu tenho que sorrir pras pessoas. Tá bom, mas aí você tá pé da vida. Você sorri como? Né? A gente sorri igual, gente? Igual quando tá feliz da vida? Não, a gente tá aqui, a raiva fica contida. Então, por mais que você aprendeu, qual é a senha? Sorriso. Mas aqui dentro tem raiva, o sorriso é aquele sorriso amarelo, tá? Então, as nossas expressões, as nossas emoções, elas fazem parte. Deise, mas eu aprendi que é feio ter raiva. Pois bem, conte pra quem te ensinou que não é feio ter raiva. Porque feio ou bonito todo mundo tem. Feio pode ser o que eu venho a fazer com esta raiva. Aí isso pode ser feio. Aí isso não é legal. Tá? Eu saí dando um soco na cara das pessoas. E é isso que a gente ensina para as nossas crianças, que elas podem ter raiva ou não. Lá no meu trabalho do mestrado, o que eu observei? Eu observei crianças em situação de pátio, em situação externa, não dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Crianças na idade de 2 a 3 anos, então eram crianças que faziam 3 anos no ano, né, que ela estava naquele ano escolar. E eu queria identificar qual era o que levava uma criança a bater em outra criança, a beliscar outra criança, a empurrar outra criança, a ter algum comportamento de agressividade com os seus colegas. O que levava a... Por quê? Porque algumas vezes a gente escuta assim, nossa, meu filho apanhou de graça na escola. De graça mesmo? Ou, nossa, meu filho, meu Deus, ele sai batendo em todo mundo. De graça? Não, né? Quais são os gatilhos que levam? E aí, as coisas que a gente foi observando foi tão bacana que a gente também observou o papel dos professores. E aqui tem uma coisa importante que eu quero dizer pra vocês. Então, o que eu vou contar a cena de um menino só, tá? Que eu fiquei observando esse menino, uma situação. Eu observei mais de 30 situações no pátio dessas crianças de 2 a 3 anos. E as situações agressivas aconteciam, então eu tinha que fazer um recorte do comportamento agressivo, o que acontecia antes e o que acontecia depois. Então, o que eu observei lá na situação da escola, nessa dissertação aí, nesse trabalho do mestrado. Vou dar um exemplo pra vocês lá de uma situação. Então, tinha um menininho lá, sozinho, tá? Crianças brincando, alguns correndo, alguns brincando com bola lá, e eu aqui com a minha bola. Tô aqui brincandinho com a minha bola. Sozinho, o menino erguia a bola, jogava bola sozinho. Aí veio um outro menino e tirou a bola dele. Ele olhou pro menino, sem trocar palavras, os dois, tá? Ele foi lá no menino, catou a bola que ele tava jogando de novo. Ele continuou brincando com a bola e saiu assim na boa, tipo, essa bola é minha, eu tô brincando, dá licença. E saiu jogando. O menino 2, tá? O menino 2. Então, ele foi lá, tirou minha bola, que eu tinha tirado dele. O menino 2 foi lá, pegou a bola, bravo, falou alguma coisa assim pra ele, tipo, me dá a bola aqui. Ele pegou a bola e saiu batendo com a bola. O menino número 1, que tava quieto no canto dele, jogando a bolinha na boa, que ninguém veio pedir nada, foi lá, se enfesou e falou assim, não, eu que tava brincando, algo assim, tá? Eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas eu que tava brincando, se defendeu e pegou de novo a bola. Nisso, e pegou a bola e virou.
Nisso, o menino 2 veio de novo e pegou a bola com toda a força. Aí raivou, né? Daí o menino número 1 ficou com raiva, tirou a bola, foi pegar a bola da mão dele, o menino segurou forte, ele empurrou o menino, pegou a bola e saiu. Ok. Ele se defendeu, foi lá, buscou sua bola, empurrou o menino, porque o menino não deixava ele pegar a bola, e saiu. Então, houve aqui um empurrão, ok, dessa criança. Onde eu quero chamar a atenção pra vocês aqui? Uma cena como essa, então eu tô quieta na boa, ninguém empurra ninguém de graça, tá? Então, quando o seu filho chegar com esse discurso, eu não tava fazendo nada e o fulano me bateu. Tá, né? Vamos analisar direito, às vezes a gente não viu a cena. E aí, o interessante, nesse caso que eu tô contando pra vocês, que eu observei, o menino número 2 foi correndo, chorando, contar pra professora. Prof, o fulano me bateu, ai, chorando. Eu, prof, que não vi nada, que não estava olhando pra cena, até porque tinha outras crianças pra cuidar também, enfim. O que é que eu faço? E, gente, olha como nós mães às vezes fazemos isso com os nossos filhos. Essa prof levantou, foi lá para a criança número 1, brigou com a criança número 1 e deixou a criança número 1 sem a bola, tá? O que eu quero dizer dessa cena, né? Muitas vezes nós somos como essa professora, que não via a cena, não presenciei, não estava junto, mas a gente, as pesquisas neurológicas mostram que a gente toma como verdade a primeira informação que chega aos nossos ouvidos. Qual foi a primeira informação que chegou aos ouvidos da professora? Ele me empurrou. Então essa é a verdade. Fulano número 1, criança número 1, empurrou criança número 2. Então eu preciso corrigir criança número 1. Mas eu não vi o porquê essa criança número 1 empurrou a criança número 2. Né? Quantas vezes, gente, a gente tem lá, filho menor, pentelha, o filho maior. Até que chega uma hora que o maior que escuta 1 milhão de vezes, você tem que cuidar do seu irmão, você é mais velho, você tem que se comportar, você é o modelo, você tem que dar o exemplo. Mas o irmão tá lá, pentelhando, até que chega uma hora que o irmão mais velho faz o quê? Pá! Bate. Né? O que acontece? As mães fazem o quê? Aí vem o pequenininho. Mãe, o fulano me bateu. Eu, mãe, tomo como verdade a história que chega pra mim primeiro. E ainda pra ajudar é o pequenininho, né? Tadinho. Aí a gente corre pra criança mais velha e briga com a criança mais velha. Porque de onde já se viu você bater no seu irmão, empurrar o seu irmão, blá, 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 e deixa o mais velho de castigo. Aí o pequenininho já olha pro irmão e fala assim, chupa, ganhei. A mamãe tá dando atenção pra mim, tá? E aí pronto, aí sou eu, mãe, que não vi nada, crio um ranço, uma raiva enlouquecedora nesses dois irmãos. Da mesma maneira, eu, prof, que também não vi a cena, dou atenção para aquele que me conta primeiro e não presto atenção no outro. Sou com raiva do criança número 2 só de ouvir, né? Enfim, então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, no meio de crianças, a gente precisa tomar muito cuidado com alguns títulos, julgamentos que a gente dá, porque a gente às vezes não vê a cena inteira. Às vezes a gente não percebe todo o contexto que aconteceu aquilo. Então a gente precisa cuidar de um todo. Por que é que eu empurrei aquele amigo? Porque eu sou terrível. E se eu fico contando pra essa criança o tempo inteiro, você é terrível, você é grate nos seus amigos, você é agressivo, ela começa a vestir a roupa de agressividade. Eu sou terrível, eu sou isso, eu sou aquilo. E será? Né? Será que às vezes eu sou o agressivo ou eu tive um comportamento agressivo? Então aqui um alerta para os pais. Sempre que for corrigir alguma coisa nos seus filhos, porque eles fazem coisas assim, corrijam o comportamento. Isto que você fez não foi legal. Esta ação de empurrar de o seu irmão, de brigar, de pentelhar, sei lá o quê, isso que você fez não foi legal. Isso que você fez, ok, gente? Não, você é o pior do mundo porque você faz isso. Porque é isso que a criança entende. Eu sou o pior do mundo. Ok, então eu vou vestir essa camisa e vou continuar sendo o pior do mundo. E aí vai pentelhar eternamente, tá? Então a gente precisa tomar alguns cuidados com a forma com que a gente
observa uma cena que a gente não viu o contexto inteiro. E na agressividade, às vezes, é mais ou menos assim, tá? Muito bem. No papel, como que aparece a agressividade no papel, tá? Vejam, o papel ele delimita. Aqui eu vou dar uma leve pinceladinha, tá, gente? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse universo do papel e das emoções, venham fazer o curso que começa terça-feira, que você não vai se arrepender. Gente, se você se arrepender, eu juro, eu te dou o dinheiro de volta, tá? Te dou, assim, 100% do seu dinheiro de volta. Você vai falar assim, Deise, não, esse curso não me serviu pra nada. Detestei, achei a maior balela do mundo. Eu te devolvo, sem problema nenhum, todo o seu dinheiro. Porque eu tenho certeza absoluta, que vocês vão amar quem fizer, tá? Enfim, então, o que a gente faz aqui, o que a gente observa no papel? Então, aqui no papel, a criança, quando ela tem um rompante mais agressivo, expansiva, ela dificilmente faz coisas muito pequenininhas, tá? A pessoa mais expansiva, que fala mesmo, gostou, não gostou, azar. Não, gente, não vai fazer um tracinho delicado, não vai fazer uma coisiquinha de nada. Vai ser expansivo também, nos traços também, tá? Então a gente vai sempre observando, peraí, tem traços muito grandes, além disso tudo, tem força nesse traço, eu faço com muita força aquilo tudo. Eu tenho energia pra vida, literalmente, né? Porque essa agressividade é uma coisa pra vida, assim, não é uma pessoa pacata, é uma pessoa que tá na ação. Não vai fazer nada muito delicadinho, não. Eu vou fazer coisas que chamam atenção desde quando são pequenininhos, tá? Geralmente a criança começa a pegar no lápis, no papel, enfim, mais ou menos um aninho e pouquinho. E elas não têm essa noção de limite aqui, tá? Então, se você tem crianças aí, 1 ano e 8 meses, 2 anos, que é quando eles começam a desenhar, a minha sugestão para que eles não acabem com a sua parede e risque a sua casa inteira, crie um espaço na sua casa onde essa criança possa ter a liberdade de explorar esse universo dos desenhos. Só uma folha é muito pouco para ela. Geralmente elas passam. E aí riscam a mesa, riscam tudo, porque ela ainda não tem essa noção, ok? Então, o que vocês podem estar fazendo, se você tem na sua casa uma parede que você vai pintar um dia. Então, ó, vamos fazer tudo nessa parede. E aí delimita aquele espaço maior. Deise, eu não tenho parede, acabei de pintar minha casa é nova, tá doida? Vai na livraria, compra papel bobina, que não é tão caro, tá? Oi, querida, que bom. Compra o papel bobina, põe na parede papel bobina e delimita pra criança. Ó, esse aqui é o seu universo. Aqui você pode desenhar o que você quiser, tá? Que aí a criança ela consegue super explorar esse processo do desenho, porque é bem bom. Que idade ela começa a desenhar nas paredes, gente? 2 aninhos, 1 ano e 8 meses, 2 aninhos e meio, 3 anos, tá? Porque ela tá descobrindo a socialização. A criança, quando tá desenhando nas paredes e ela começa a pegar o lápis, ela está pronta para o universo social, para fazer novas amizades, conhecer os novos amiguinhos, se socializar um pouco mais, por mais tímida que ela seja. Então, esse contato com o papel é aquilo que eu produzo. Olha só, mundo, eu existo e estou produzindo no mundo. Geralmente, isso ocorre junto com o processo do desfraude, tá? Geralmente acontece junto. Bom, a pessoa agressiva, ela geralmente tem traços pontiagudos. Então, sei lá, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer, por exemplo, uma árvore, eu faço ela mais pontiaguda. Estão vendo? Eu faço ela com traços mais firmes. Aqui eu tô de canetinha, né? O certo é a gente sempre desenhar com lápis, não com canetinha. Mas aqui é pra mostrar pra vocês. E esses traços, eles têm coisas pontiagudas, assim. É como se eu precisasse fincar um pouco no outro. Não é uma coisa redonda, não é uma coisa florida. Eu tô aqui falando de algo mais na veia, literalmente, tá? Então, é muito comum aqui a criança, quando faz o papel de agressividade, ela tem esses processos todos. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Se alguém quiser perguntar, por favor, fiquem à vontade, tá? Assim, eu sei que tem muitas coisas que a gente às vezes quer entender um pouco mais, eu não vou falar tudo aqui, né? Mas
Coisas pontiagudas. Daisy, mas a pessoa ela é tão meiga, ela é tão gentilzinha e ela faz uns desenhos pontiagudos. Sabe o que pode dizer? O quanto eu gostaria de mandar as pessoas para aquele lugar, mas eu preciso engolir e ser lady. E não posso. Mas isso não significa que a agressividade não esteja ali dentro. Tá bom? Só que ela vem camuflada, muitas vezes. Então, também pelo desenho a gente vê pessoas que têm um ódio enorme dentro delas, mas tem uma regra. Eu não posso falar o que eu penso, eu não posso expor como eu quero. Então, eu fico aqui, contendo a minha raiva. Sabe aquela raiva que fica aqui? Tá tudo bem, tá? Eu tô aqui, com ódio mortal. É uma agressividade pra dentro. E aí, às vezes, eu agrido a mim mesmo, em vez de agredir o outro. Então, quando a gente fala de agressividade, tanto infantil quanto de adulta, o que a gente observa? Um pouquinho de agressividade, de falar o que eu penso, de explorar o mundo, ela é positiva. Eu não posso machucar as pessoas, tá? Mas quando eu tenho um pouquinho isso leve, ela é positiva. Agora, eu não sou nada. Eu sempre tô contendo, o quanto talvez eu tô me agredindo. E talvez muitos de vocês conhecem pessoas, ou até mesmo são vocês, assim, onde eu não falo tudo o que eu penso, eu não coloco pra fora, eu tenho que ser sempre muito agradável, muito querido, muito bonzinho, muito legal. E as pessoas, gente, abusam de quem é bonzinho demais, de quem é legal demais. E eu me sinto explorada. E aí eu sofro com isso. Só que em vez de eu coloco pra dentro. E a implosão aqui. A explosão, ela é interna. E aí eu posso ficar doente, eu fico com alergias, eu fico com muitas coisas assim, ó. E temos muitos conflitos verbais agora, tapas e empurrões, seus filhos. Olha aí, Camila. Camila, identifique o quanto você está nesse processo se metendo no meio. É claro que, gente, quando filhos estão se empurrando, se batendo, a gente tem que se meter mesmo, tá? A gente tem que separar, pelo menos porque eles não se matem. Mas o que eu quero que vocês cuidem é assim, eu tô me metendo o tempo inteiro, eu tô puxando a sardinha pra um ou pra outro, eu tô deixando eles com mais raiva do que o normal, tá? Então, às vezes a gente faz esse processo sem querer, a gente às vezes deixa eles com mais raiva do que eles deveriam ficar, tá? Então, Camila, vem fazer o curso pra gente identificar todo o desenho dos seus filhos aí, ó. 3 ainda, ó, que delícia, pra saber exatamente como cada um funciona ou não, só pelos desenhos. Então, assim, gente, agressividade geralmente nos desenhos aparece por questões pontiagudas, tá? Mas lembrando, elas podem ser agressividade com o outro ou agressividade comigo, tá? E aí a gente vai olhar o que é que pesa mais. Eu não sei dizer pra vocês o que pesa mais, os dois são sérios problemas, tanto quando eu faço isso com o outro, quando eu faço isso comigo. Tá? A gente sempre tem pesos bem grandes em relação a isso. Certo, minha gente? Espero vocês terça pro curso Ana de Desenhos. Espero vocês no domingo 21 e 21 pra gente fazer uma live bem linda, tá? Vai ser bem linda mesmo. Inclusive as meninas que estão aqui, que são do Engrene, essa live veio por conta de uma pergunta que fizeram pra mim lá no Engrene. O Engrene foi um evento que teve sobre marketing. No final de semana em Foz do Iguaçu presencial da Suelen Varnig, e eu pude ter a honra de ministrar uma palestra lá, e a gente não falou só de marketing, a gente falou de vida, até porque o marketing ele é muito melhor se aqui dentro tá tudo mais resolvido internamente, né? E depois uma pessoa veio me fazer uma pergunta, eu falei assim, gente, olha, né, a gente pode tanto levar alguns direcionamentos a isso. Então, no domingo, eu vou estar falando sobre crianças que perderam pessoas importantes na vida dela. Como manter essas pessoas vivas na memória das crianças. Como fazer isto? De que maneira? Tá bom? Então eu espero vocês. Segunda-feira a gente tem uma live também. Domingo 21 e 21. Segunda 19 e 19. Tá bom? Espero vocês. Não me abandonem, não me deixem sozinhas. Beijo! Até!